Ascensão através de habilidades. Episódio 213. 51º andar. O lobo que destruiu o mundo. 3. O lobo era incrivelmente rápido, sua velocidade incomparável comparada a antes. Ele atacou Tarzan, não lhe deixando tempo para se esquivar. Rapidamente, Tarzan ativou uma habilidade. Você ativou o pisca aleatório. Em um instante, Tarzan estava acima do lobo. Com suas asas, ele cravou a espada nas costas do lobo. O dano exibido na janela do sistema foi de apenas 64. Mesmo com Spirit Strike imbuído, o dano foi significativamente menor do que o esperado. O lobo expeliu chamas pelas costas, forçando Tarzan a se distanciar. Kelweng. O lobo uivou enquanto atacava novamente. Balançou suas garras descontroladamente, demolindo metade da aldeia. A aldeia já em ruínas começou a desmoronar completamente. Kagagagaki. Tarzan mal conseguiu bloquear com sua espada. No entanto, ele não conseguiu evitar a perda de saúde e tentou usar uma poção enquanto voava. Kelweng. O lobo uivou, recusando-se a assistir passivamente. O uivo ecoou, espalhando-se pelo ar. Como o uivo continha uma força significativa, Tarzan não teve escolha senão bloqueá-lo em vez de beber sua poção. Mesmo depois de bloquear o uivo, ele não teve chance de beber sua poção. O lobo dobrou as patas traseiras e disparou em direção a Tarzan como uma bala. Pang. Eventualmente, Tarzan desistiu de usar a poção. Ele inclinou as asas para baixo para evitar o lobo que se aproximava. Então, quando o lobo passou por cima dele, ele brandiu a espada contra ele. Kagagagaki. Ele rasgou a barriga do lobo. O recuo quase o fez perder o controle da espada, mas ele a segurou com força. Caiu e ele conseguiu fazer um longo corte na barriga, mas foi apenas um corte superficial, não profundo o suficiente para alcançar a carne. O ataque não funcionou corretamente porque foi bloqueado pelas chamas. Au! O lobo uivou em direção ao céu. Então, parte das chamas que formavam o lobo se dispersaram e começaram a tomar forma. Vários pequenos lobos feitos de chamas apareceram. Eles atacaram Tarzan. TCH. Tarzan estalou a língua e moveu as asas. No entanto, os lobos flamejantes chutaram o ar e correram em sua direção no céu. Eles estão tentando impossibilitar o uso de poções? Com uma expressão séria, Tarzan colocou força nas espadas que segurava com as duas mãos. Kaang. Ele atacou o primeiro lobo que atacou ele. Porém, em vez de desaparecer com o recuo, o lobo mostrou os dentes. Cada um desses pequenos lobos era uma chama que compunha o lobo maior. Eles não eram seres fracos. Tarzan imbuiu sua espada com Spirit Strike e exerceu mais força. O lobo menor foi dividido ao meio. E outros lobos atacaram Nu. Sua espada se moveu. Ele repeliu os lobos flamejantes que atacavam. Mas não foi fácil. Cada um desses pequenos lobos possuía uma força que não podia ser ignorada. E o corpo principal do lobo também não ficou parado. O lobo abriu as mandíbulas. Esferas de chamas se espalharam como faíscas e começaram a chover como chuva. Tarzan concentrou sua mente. Kagaki. Ele bloqueou o ataque do lobo atacante. E então ele desviou as faíscas que caíam do céu. Ele fez as duas coisas ao mesmo tempo. O lobo que tentava morder seu braço esquerdo foi perfurado na cabeça com a espada da mão direita, e o lobo que tentava agarrar a espada com os dentes foi frustrado ao torcer a própria espada. Por Beobeubeong. Ele balançou a espada longamente para desviar as faíscas que saíam do céu. Então, balançando a espada, ele atingiu a cabeça do lobo que tentava agarrá-lo com o cabo. E bloqueou as faíscas do céu. Até agora, havia uma compensação presumindo que ele pudesse beber poções. Mas agora o lobo não lhe dava chance de beber. O pó de fada foi espalhado, permitindo a recuperação contínua. Mas confiar nele era difícil, pois milhares de danos aconteciam de uma só vez. Então, na realidade, ele teve que bloquear todos os ataques. Você ativou a onda negra Pit de Marbas. Ele carregou a onda com Soul Strike. Os lobos flamejantes desapareceram quando colidiram com a onda. Alguns que não caíram mostraram os dentes e Tarzan moveu os dedos. Você ativou o mundo congelado. GGGOK. Um arrepio tomou conta. A maioria dos lobos que avançavam não resistiram ao congelamento e desapareceram. Kelweng. E o lobo se moveu. Balançou uma pata gigantesca, pressionando Tarzan. Tarzan levanta a espada para bloquear. Kwaang. O chão desmoronou como poeira, criando uma cratera. Tarzan mal resistiu à pressão e torceu a espada. Ele desviou as garras e cortou a pata dianteira. Kagagaki. No entanto, como antes, nenhum ferimento significativo foi causado. Apesar do contra-ataque de Tarzan, o lobo parecia imperturbável e bateu com a pata dianteira no chão. Kwaang. Bang. O chão foi destruído e esmagado. A aldeia inteira ficou desolada. Kaang. Tarzan mal balançou a espada para criar distância. Ei. Tarzan prendeu a respiração. Seus olhos afundaram profundamente. Ele se concentrou mais intensamente. Tarzan atacou o lobo. Kwaang. Esquivando-se das garras descendentes, ele se enterrou no lobo. O lobo tentou repetidamente esmagar Tarzan batendo com as patas dianteiras.
Ele evitou todos os ataques lendo suas intenções com uma habilidade conceitual. No entanto, os danos acumulados depois foram inevitáveis. Taizan cravou sua espada na perna traseira que estava atacando Quajik. Como ele atacava aquela parte continuamente, a espada penetrou muito bem, mas não foi significativamente significativa. Parecia quase impossível atingir aquele local. Embora um método tenha sido bloqueado, Taizan moveu seu corpo calmamente, sem muita perturbação. O lobo sacudiu o corpo para matar Taizan, que estava atacando pelo seu lado. Chamas se espalharam em todas as direções como faíscas. Dezenas, centenas de faíscas. Taizan moveu sua espada. A espada que se movia suavemente desviou todas as faíscas e mudou a trajetória. No entanto, as faíscas desviadas colidiram umas com as outras e passaram pelo lado de Taizan. Você sofre 3.452 de dano. Suportando a dor, ele balançou para ampliar a distância e evitar a aproximação da perna dianteira. Kreung. O lobo infundiu chamas em suas garras e as balançou diretamente. Lâminas de fogo avançaram em direção a Taizan em alta velocidade. Lâminas de fogo vinham em sua direção, sem ter para onde se esquivar. Você ativou o flow. Ele moveu sua espada para desviar uma das lâminas e espremeu seu corpo na pequena abertura criada. Kyoreong. Depois que Taizan se esquivou, o lobo atacou novamente. Taizan ergueu sua espada contra o lobo, que tentava engoli-lo com a boca inteira. Kagagagaki. Seu corpo começou a ser esmagadoramente empurrado para trás. Decidindo que é impossível resistir, Taizan rapidamente soltou sua espada e escapou. Sua espada voou para longe. Vendo que Taizan havia perdido sua arma, o lobo atacou-o. Você ativou o pisca aleatório. Ele se esquivou do lobo que atacava e mudou de posição. Rapidamente, ele deu um pontapé no chão e pegou a espada voadora. Kaang. E usando esse intervalo, ele bloqueou as garras do lobo atacante. No entanto, incapaz de suportar a força, as garras roçaram profundamente seu ombro. Você sofre 5.443 de dano. Taizan respirou fundo e criou distância. Seu corpo estava encharcado de suor. Não há margem de manobra. A maior parte de sua força mental foi consumida bloqueando e esquivando-se dos ataques do lobo. O que devo fazer? Kwaang. Esquivando-se do lobo que atacava, Taizan pensou rapidamente. À medida que a batalha continuava, as chamas que cercavam o lobo diminuíram gradualmente de intensidade. Taizan também se tornou mais rápido e mais forte com suas habilidades de continuidade de combate. Mas não foi uma mudança significativa. A chama do lobo só enfraqueceria significativamente quando a transformação de Taizan estava prestes a terminar e, por mais rápido que ele se tornasse, a diferença básica nas especificações era muito grande, tornando-a sem sentido. Continuar esta luta acabaria por levar à sua morte. Ele teve que tomar uma decisão, seja uma aposta ou qualquer outra coisa. As mandíbulas do lobo se abriram. A chama se derramou. Ao se esquivar, tentou morder e engolir Taizan com seus dentes gigantescos. Kaang. Taizan, brandindo sua espada, mal bloqueou o ataque e continuou pensando. As patas traseiras não puderam ser alvejadas. Isso deixou o interior da boca do lobo. Ao contrário da pele externa, a proteção interna era significativamente mais fraca. Observando enquanto bloqueava os ataques, ele notou que a carne parecia muito mais fraca que o exterior. Mas não poderia ser considerada a resposta certa. Atacar bem no fundo da boca significava que Taizan também estaria em um estado vulnerável. Foi essencialmente uma aposta. No entanto, às vezes você tem que apostar. Nem sempre era possível fazer escolhas seguras. Taizan agarrou sua espada com força. Para jogar, ele primeiro precisava se preparar. Kyoreong. O lobo avançou. Taizan bloqueou o ataque e foi implacavelmente empurrado para trás. O lobo chutou Taizan, que foi empurrado para trás. Kaang. Taizan continuou a ser empurrado para trás. Ao final do empurrão, as costas de Taizan bateram na parede do labirinto. O lobo tinha certeza. Esse humano não poderia escapar. Mais precisamente, ele nem demonstrou intenção de tentar. O lobo reuniu forças, prevendo uma vitória certa. As chamas irromperam, consumindo tudo ao redor. Cortinas de chamas se estendiam de cada lado de Taizan, bloqueando suas rotas de fuga. Apenas um curto caminho permaneceu aberto em direção a Taizan e ao lobo. O lobo raspou o chão com as patas dianteiras, preparando-se para correr. Taizan baixou calmamente as armas. Kuong. E então, o lobo atacou. O movimento foi rápido demais para os olhos, deixando apenas imagens residuais. Taizan também não conseguiu responder a esse movimento. Ele só podia avançar com antecedência, confiando em sua habilidade conceitual e sentidos. Enquanto o lobo corria, Taizan atacou com suas espadas duplas. Você ativou a aceleração. Com aceleração, e até mesmo espalhando as asas da fada, ele disparou a uma velocidade incomparável a antes. Os dentes do lobo cravaram profundamente nas costas de Taizan ao mesmo tempo que a espada de Taizan perfurou profundamente a garganta do lobo. Você sofre 16.444 de dano. O lobo que destruiu o mundo sofre 4.532 de dano. A respiração do lobo parou momentaneamente.
Taizan derramou todo o seu poder Spirit Strike na ponta da espada profundamente enraizada. Uma força enorme começou a imbuir a espada. E ele o liberou. Todo o golpe espiritual de sua forma de apóstolo explodiu dentro do lobo através da espada. O lobo que destruiu o mundo sofre 23.042 de dano. O lobo uivou e bateu com a garra. Como a espada estava profundamente enraizada, Taizan também não conseguiu escapar. E Taizan não tinha intenção de se esquivar. Você sofre 13.232 de dano. Sua resistência está ativada. Um ataque letal foi anulado. Todo o dano se torna zero por um segundo. Ele ganhou apenas um segundo. Isso foi o suficiente. Taizan empurrou a espada mais fundo e puxou. Seguiu-se uma sensação de carne rasgada e um som crepitante. Taizan exerceu sua força. Toda a mandíbula do lobo se partiu. O lobo que destruiu o mundo sofre 6.432 de dano. Que? O uivo do lobo, com a mandíbula partida ao meio, não poderia continuar. Antes que a duração do Endurance terminasse, Taizan criou distância. Ele pegou uma poção. O lobo, se contorcendo de dor, não estava em condições de prestar atenção nele. A aposta foi um sucesso. Era hora de colher os frutos do sucesso. Taizan atacou o lobo. O lobo balançou a pata dianteira descontroladamente em resistência, mas o ataque foi mais desajeitado do que nunca. Esquivando-se do ataque, ele mergulhou a espada novamente na mandíbula dividida. O lobo uivou. Um uivo cheio de dor atingiu toda a aldeia. Mesmo Taizan, que estava por perto, não aguentou e o sangue escorria de suas orelhas. Mas ele não se importou e continuou a enfiar a espada. O lobo começou a se debater descontroladamente. Taizan manteve a mão na espada, profundamente cravada na garganta do lobo. Esta foi essencialmente sua última chance. Se ele não conseguisse derrubar o lobo durante seu frenesi, ele não venceria. Quadeldeuque. Ele agarrou-se firmemente ao corpo furioso do lobo, cravando sua espada ainda mais fundo. Logo, a garganta do lobo se abriu. Taizan se inseriu naquele lugar. Tentando expulsar Taizan, o lobo exalou, mas nada saiu. O lobo estava em agonia. Algo dentro dele começou a se mexer violentamente. Finalmente, o lobo desabou. À medida que sua respiração fraca desaparecia lentamente, a barriga do lobo começou a se abrir por dentro. Taizan, encharcado no sangue do lobo, emergiu. Você derrotou o lobo que destruiu o mundo. Seu nível aumentou. Seu nível aumentou. Seu nível aumentou. Desejo de vitória foi ativado. Sua saúde aumenta permanentemente em 1543, força em 143 e agilidade em 111. Sua ascensão da alma foi ativada. Sua saúde aumenta permanentemente em 3443, força em 283 e agilidade em 252. Sua ascensão da alma foi ativada. Você adquiriu a habilidade especial de ativação, Ember of Calamity. A proficiência aumentou em 3%. Você derrotou uma fera que incorpora a vontade do mundo. Você adquiriu a habilidade especial de ativação constante, opositor da grande vontade. Você lutou em um calor terrível. Você adquiriu a habilidade especial de ativação constante, resistência a dano de fogo. Você adquiriu a vontade da destruição. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.